Olá, pessoal, vamos aqui dar continuidade, certo, nosso assunto, né? Essa temática tão bacana, espero que vocês estejam gostando. Mas eu disse a vocês que era algo muito denso, né? Um pouco pesado, porém muito bom. Eu acho que está sendo bem interessante, né? Falar sobre os tipos de precaução, né? Nós ainda vamos falar sobre as rotas de transmissão aérea, biotípica, por contato, as empíricas, ainda tem muito assunto para a gente falar. Só que antes disso, eu achei interessante trazer para vocês, nós falamos tanto dos EPIs, mas existe uma técnica, existe uma sequência correta para a gente se paramentar. Assim como existe uma técnica correta para a gente se desparamentar. Então, eu achei interessante trazer para vocês, aqui também a título de conhecimento, uma vez que esse determinado assunto não está na apostila, mas eu achei interessante trazer, porque é importante a gente saber qual é a sequência correta para a gente se paramentar, né? A gente coloca primeiro o quê? É uma luva, é um gorro, é uma máscara. O que a gente, como é que a gente utiliza, entendeu? Eu acho que é importante, tá? Então, eu coloquei aqui só a título de conhecimento. Quando eu vou tirar, como é que a gente tira? A gente tira primeiro o quê? A gente tira primeiro o avental, a gente retira uma máscara, tá? Então, é o passo a passo. Tá? Então, na paramentação, como eu vou me vestir, como eu chego no meu local de trabalho, né? Eu chego adentro ao meu local de trabalho e vou o quê? Realizar o quê? A minha paramentação. Eu vou me vestir, eu vou utilizar os meus equipamentos. Lembrando que antes de eu iniciar a minha paramentação, eu tenho que lavar as minhas mãos com água e sabão ou utilizar álcool gel, tá? Então, o que é que eu visto primeiro? Eu visto o avental ou o capote. Segundo, eu coloco a minha máscara. Terceiro, eu coloco o meu óculos ou o meu protetor facial. E só depois que eu coloco eu calço as minhas luvas. Aqui, se eu tiver em um local em que existe o procedimento, existe gerador de aerossol, além daqueles quatro, eu também tenho gorro, certo? Por isso que nós não vimos como, proteção básica, precaução básica, o gorro, porque o gorro ele fala aqui somente nos aerossóis, certo? Quando existe quando existe um procedimento de gerador de aerossol, como nós vimos uma intubação, por exemplo, ele gera aerossol, certo? Quando a gente estiver num local em que existe um gerador de aerossol, a gente utiliza primeiro avental, segundo a máscara, terceiro o óculos. E antes de eu calçar minhas luvas, eu coloco o gorro, certo? O avental ou capote, eu tenho que lembrar que eu nunca devo amarrar ou vestir o capote, o avental pela frente, ele fica por trás. A abertura dele é atrás, certo? Essa minha parte aqui fica toda vestida e eu amarro aqui atrás. Certo? Ó, eu visto o avental primeiramente pelas mangas, eu ajusto as mangas nas costas, ou ajusto as amarradas nas costas e na cintura. Certifico que o tronco, isso aqui meu, esteja totalmente coberto, assim como o braço e punho, ele vem até aqui. Lembra que a gente falou, nós falamos no slide anterior, quando a gente falou de avental, a gente fala sobre isso. Ele tem que vestir até onde? Até o punho. Depois, o segundo, eu coloco o quê? A máscara. As máscaras de tecido não são recomendadas sob hipótese nenhuma, sob nenhuma circunstância. Máscara de tecido eu utilizo na minha casa, eu utilizo para eu sair, para eu ir no supermercado, tá? No meu local de trabalho, eu utilizo a máscara cirúrgica, a máscara descartável.
Eu nunca devo reutilizar máscara descartável. Enquanto eu estiver em uso, eu tenho que evitar tocar na parte da frente. E se porventura eu tocá-la, eu tenho que lavar imediatamente minhas mãos. E eu tenho que trocar a minha máscara se ela estiver úmida ou sempre que for necessário, certo? E aqui ele coloca o passo a passo, ó, de cada um. Verificar se a máscara não está danificada, utilizar o clipe nasal como referência para identificar a parte superior, que só por incrível que pareça. Deixa eu voltar aqui na imagem. Por incrível que pareça. Quando ele fala do clipe, desse clipe nasal, é aquele ferrinho que fica às vezes aqui, ó. Aí às vezes o povo coloca aqui para baixo. Né? Tem um ferrinho, até uma identificação que ele tem que ficar aqui na parte superior, né? Na parte do nariz, certo? Aí tem uns descuidados que coloca para baixo, nem liga, né? Nem importa, pega de qualquer jeito e coloca. Mas deixa aí. Vocês não serão assim, né? Claro. Vocês vão ser atentos, se atentar para isso, né? Vocês não serão esse tipo de pessoas descuidadas. Profissionais relapsos. Colocar a máscara em seu rosto e prender as alças atrás da cabeça, mantendo paralelas. Ó, eu nunca tenho que cruzar, eu nunca tenho que pegar essa parte aqui de baixo, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu nunca tenho que pegar essa parte aqui de baixo, pessoal, ó. Colocar essa parte de cima, desculpa, e trazer aqui para baixo, ó. De maneira nenhuma, eu não posso fazer isso. A parte de cima, ó, tem que fechar aqui em cima, e a parte de baixo, ela tem que ficar aqui, ó, na parte de baixo, ok? Porque tem pessoas que colocam, né? Elas fazem um X aqui, né? Elas pegam aqui, essa parte aqui, ó, e traz aqui para cima, e essa parte aqui traz aqui para baixo, tá? É erradíssimo. Até porque, se fizer isso, essa parte aqui, ó, deixa eu voltar aqui no rosto. Essa parte aqui, ó, não fica bem ajustada. Lembra que a gente falou? Isso aqui deve estar bem ajustado, a máscara no nosso rosto, né? Na nossa face, tá? Deixa eu só apagar. Apertar o clipe nasal, né? E a borda da máscara para que ela esteja bem adaptada ao formato do nosso nariz, visando minimizar os espaços entre a face e a máscara, né? Não tem que ter esses espaços. E puxar a parte inferior para que ela cubra bem a boca e o nosso queixo. Nós já vimos bem isso, né? Já falamos bem sobre isso. Se eu estiver, eu sei que eu estou falando de máscara cirúrgica, mas se eu estiver falando da máscara N95 ou a PFF2, que também nós já vimos, né, o significado delas, se eu estiver falando, eu tenho que ser indicada para procedimentos que geram aerossóis, certo? A máscara de proteção respiratória deve ser apropriadamente ajustada à face, a forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante e nunca deve ser compartilhada entre profissionais. Eu tenho que segurar o respirador com o clipe nasal próximo às pontas dos dedos, deixando as alças pendentes, certo? Eu encaixo o respirador sobre o queixo, então eu tenho que encaixar bem a máscara no meu rosto, posiciono uma das alças na nuca e a outra na cabeça, e eu ajusto o clipe nasal e verifico a vedação dela, certo? Então, aqui ele fala da máscara cirúrgica e da máscara N95 ou PFF2.